Aí. Eu não vou mais lá. Pessoal, tá? Definição de gráfico, tá? Gráfico de uma função. É uma definição geral, ela vai lhe acompanhar a definição que serve para o cálculo 1, para o cálculo 2, serve para quem fizer cálculo 3, serve para quem álgebra linear, tá certo? Definição de gráfico, tá? Definição. O senhor só dá cálculo para mim? Só cálculo. Já dei álgebra linear uma vez para vocês, foi pior do que o cálculo. Então... Aí eu preferi não dar. Não é porque era no primeiro semestre, a álgebra linear, e não é adequado para o semestre. Hoje eles mudaram, né? Mas Primeiro semestre, álgebra linear. era no primeiro semestre, não dava muito certo não, cara. Aí uma vez os meninos pegaram, pediram para dar álgebra linear, e eu dava cálculo e álgebra linear, imagina. Ninguém aguentava mais olhar para minha cara, né? Sejam A e B conjuntos, e F de A em B, uma função. Tá certo? E F de A em B, uma função. O gráfico de F, tá bom? É o conjunto denotado por G de F e dado por, tá? Gráfico de F é, por definição, o conjunto dos pares ordenados x, y pertencente a cartesiano B, tal que y é igual a f de x. Isso é o gráfico de uma função, tá? Ou seja, é o conjunto dos pares ordenados que dá a relação que determina a função. Isso é o gráfico de uma função, por definição. Que pode ser escrito de maneira mais econômica assim, ó. É o conjunto de todos os pares ordenados da forma x, f de x, onde x pertence ao domínio da função. Tá? Entendido? Então, para estar no gráfico, né, tem que estar, o x está em A, o y está em B, mas não é qualquer x em A, y em B. É apenas aqueles pares ordenados, o produto cartesiano do domínio pelo contradomínio, para os quais o y é igual a f de x. Entendido? Entendido? Então, quando você pega para você ver que é um negócio geral, tá? Pega um conjunto A aqui, elementos A1, A2, A3, A4. Pega um conjunto B aqui, elementos B1, B2, B3, e pega essa função aqui, ó, ligando esse ponto a esse a esse, esse a esse e esse a esse, tá? Uma função f que vai de A em B. Então, quem é o gráfico dessa função? Quem é o gráfico dessa função? Quem é? São quantos? São quantos pontos? É o ponto A1, f de A1, que é o B1, tá bom? A2, f de A2, que é o B2. A3, f de A3, que é o B2. Depois, A4, f de A4, que é o B2. Isso é o gráfico de uma função. Isso é o gráfico de uma função. Tá bom? É evidente que isso é induzido, esse conceito. Olha o microfone dele para você saber. Tá gravando. Tá gravando, Ave Maria. Tá. Deu susto, cara. Deu susto. É bom lembrar mesmo. Tá? Já tinha. Então, isso é o gráfico de uma função. Tá? É o conjunto. É evidente que isso tem
motivação, tá? No que vocês entendem como gráfico, que é um desenho, não é? Não é? Você não tem essa motivação que gráfico é um desenho? Tá? Porque quando eu estou no plano cartesiano, aí eu consigo desenhar no plano cartesiano o gráfico, quer dizer, consigo em teoria, né? O gráfico, primeiro eu consigo, né, conceber o gráfico de cada função de variável real e de valor real, que são as funções do cálculo. Tá certo? Mas o gráfico, presta atenção, o gráfico existe, esse conceito de gráfico, qualquer que seja a função entre dois conjuntos A e B. Agora, no caso da função real de variável real, eu consigo desenhar o gráfico. Por quê? Porque você tem um negócio chamado plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Plano cartesiano é você escolhe um plano no espaço e traça nesse plano duas retas perpendiculares, uma com a outra. Duas retas perpendiculares entre si, uma com a outra. Tá bom? E aí você transforma cada uma dessas retas numa reta numérica. Como? Escolhendo um ponto de interseção como sendo o zero das duas e escolhe em cada reta um ponto associado à unidade. Então você chega aqui e diz, ó, esse ponto aqui vai ser a unidade, esse aqui vai ser a unidade. E o faz de modo que esses comprimentos sejam iguais, para você conseguir ter a fórmula da distância. Tá? É importante isso, tá? A fórmula da distância no plano cartesiano, ela será possível porque você vai escolher a unidade aqui, de modo que esses segmentos sejam congruentes. E ao fazer isso, bem, aí você deu uma orientação às duas retas, as transformou em retas numéricas, e desse modo, qualquer ponto desse plano vai estar associado a um único par de números reais pelo seguinte procedimento. Pegue um ponto P aqui qualquer, do plano, você traça, passando por P, uma reta paralela a essa reta aqui, tá certo? Que é chamada reta das ordenadas, você vai ver. Traça uma reta paralela a essa reta. Essa reta vai intersectar essa aqui num ponto que vai ter uma abscissa XP, X é um número, P é um ponto. Aqui XP é um número, vai ser a abscissa de P. Traça por esse ponto uma reta paralela a essa daqui, vai intersectar essa, e a intersecção aqui é sempre por ângulo reto. Esse ponto aqui ele tem uma abscissa, porque nessa reta, os pontos dessa reta têm abscissas, os pontos dessa reta também têm abscissas. Então esse ponto aqui, relativo a essa reta, tem uma abscissa, YP, tá? E dessa forma, o ponto P, ele fica associado somente a um par. Qual é o par? XP, YP. Segundo esse procedimento de traçar por eles retas paralelas às retas já existentes, o ponto P estará associado ao par ordenado XP, YP. Então, desse modo, cada ponto da reta está associado a um único par de números reais. Só que a recíproca ocorre, isto é, cada ponto da reta não. Cada ponto do plano está associado a um único par de números reais. Mas a recíproca é verdadeira. Dado um par de números reais, esse par de números reais está associado a um único ponto do plano, pelo procedimento inverso. Por exemplo, se eu der o par, por exemplo, xq, yq, digamos, vou chamar de xq, yq, assuma que o xq está bem aqui, e o YQ, por exemplo, está bem aqui, que eu estou dando o par, eu não estou dando o ponto. Então você faz o procedimento inverso. Por esse ponto, você traça uma paralela a esse eixo, que é perpendicular a esse aqui. Traça uma paralela a esse eixo, que é perpendicular a esse, passando por esse ponto de abscissa XQ, onde eles se intersectam, é um ponto Q.
E o ponto Q está associado a quem? A XQ, YQ. Então, é indo e voltando. Tá? Um par de números reais, pelo procedimento inverso, gera um ponto. Um ponto aqui, ponto Q. Você entendeu? Então, o procedimento de a um ponto associar um par ordenado e o procedimento inverso de a um par ordenado associar um ponto do plano, tá? Diz que num sistema de coordenadas cartesianas, que é isso, o que é o sistema de coordenadas cartesianas? Geralmente se chama x aqui e y aqui, né? Eu posso usar qualquer letra, tá? Esse eixo é chamado de eixo das abscissas e esse eixo passa a ser o eixo das ordenadas. Comumente também diz assim, eixo horizontal, eixo vertical. Mas se virar, isso vai para o espaço, né? Tá? Tá bom? Então é o eixo das abscissas, eixo das ordenadas. E com isso aí, quer dizer, tendo um plano cartesiano, que é um plano cartesiano, o plano não tem nada. Você o dota, tá certo, do sistema de coordenadas cartesianas. Como? Pegando duas retas perpendiculares nesse plano e fazendo tudo isso que eu disse. Escolhendo a unidade, então, tendo o procedimento de associar um ponto ao par, reciprocamente um par, um ponto, aí você tem o sistema de coordenadas aonde? Nesse plano. E como a cada ponto está associado a um único par de números, cada ponto está associado a um único par de números reais e reciprocamente cada par de números reais está associado a um único ponto, você identifica o ponto com o seu par. O ponto é o próprio par. O ponto é o próprio par. De modo que o R2, que é o quê? Quem é R2? É R cartesiano R, passa a ser o quê? Que é o conjunto dos pontos x e y. Tá, o que x está em R e o y está em R. Isso eu digo que é o plano cartesiano. Ou o plano, e ele evolui para um plano que é chamado plano euclidiano, quando eu coloco a distância, mas isso é outra coisa. Só que o sistema de coordenadas é o plano cartesiano. Estamos entendidos? Então o R2 para mim é o plano cartesiano. Por quê? Porque a cada par de números reais está associado um ponto do plano, e a cada ponto do plano está associado um par de números reais quando eu doto esse plano de um sistema de coordenadas cartesianas. Entendido? Tá? E agora se cria a geometria analítica. Por quê? Porque você tem a geometria euclidiana. A geometria euclidiana não tem coordenada, não pressupõe coordenada. Tá tudo lá no ponto, só tem distância. Tem ponto e distância, é isso que tem. E as figuras, a geometria euclidiana não tem coordenada. Agora, quando eu jogo um sistema de coordenadas no plano, aí eu consigo fazer geometria levando em conta o sistema de coordenadas que está lá. Aí eu tenho a chamada geometria analítica. Tá? E aí eu tenho as versões dos axiomas de Euclides no sistema para geometria euclidiana, para geometria analítica. Me diga uma coisa, para mim, qual é o axioma de Euclides mais famoso da geometria plana? Qual é? Uma reta delimitada por posição. Dois pontos distintos no plano ou no espaço determinam uma reta. Ou seja, por dois pontos distintos do plano, há uma única reta passando por eles. Tá? Entendeu? Né? Tá certo? Dados, né? Axioma de Euclides, somos dados. A e B, com A diferente de B, em um plano, pode ser no espaço, viu, também, viu? A existe, né? Há uma
única reta R passando por A e por B. Tá certo? Que eu denoto essa reta assim, ó. Reta B. Quem é isso aqui? É a reta que passa por A e por B. E ela está definida, eu uso o artigo definido quando os pontos são distintos. Porque por um mesmo ponto, dois pontos iguais, eu tenho infinitas retas passando por ali. Agora, se eu pegar dois pontos distintos, só dois pontos distintos A e B, A passando por eles, uma única reta. E eu denoto essa reta AB. A reta passando por A e por B. Tá bom? Agora vamos para o plano com o sistema de coordenadas cartesianas. Também pode dizer que entre esses dois pontos está passando infinitas retas que são iguais para nós? Ou não? Mas aí não são infinitas, porque infinita é distintos 2 a 2. Tá certo? Tá bom? Se todos os elementos são iguais, o conjunto é unitário. Eu tenho um conjunto, todo mundo é igual, o conjunto é unitário. Já foi discutido aqui. Eu posso repetir os elementos e não muda o conjunto. Ok? Então não faz sentido. Então, quando eu tenho no plano, estou num plano cartesiano. Então eu tenho um plano, e nesse plano eu tenho uma reta R. Tá? Essa reta tem uma característica que é o chamada a sua inclinação. O que é a inclinação da reta? O θ. É o ângulo que essa reta faz com qualquer direção, vamos dizer, horizontal, que é direção paralela ao eixo das abscissas. Eixo das abscissas. Ou seja, ela forma, e o ângulo é medido sempre do eixo das abscissas para a reta no sentido anti-horário. Tá? Esse ângulo aqui. Que eu vou chamar θ, índice R, porque o quê? É o θ da reta R. Esse ângulo é chamado de inclinação, né? O θr é chamado o quê? De inclinação de R, tá? Uma reta que faz assim, ó, essa reta S, né? Essa reta S, tá? Aí você tem a inclinação θ de S, essa aqui, ó. Inclinação θ de S, tá? De modo que a inclinação é sempre um ângulo em graus maior que ou igual a zero e menor que 180 graus. Porque quando for 180 graus é zero. As retas, essa reta aqui, ó, essa reta T aqui, pegar uma reta T, fazendo um ângulo aqui de 90 graus, um ângulo reto. Quem é a inclinação de T? É zero. É 0 graus. 0 graus. Tá bom? Só que tem um outro elemento dessa reta, uma outra característica dessa reta, muito mais interessante de se trabalhar, que é o coeficiente angular. Outra coisa. Reta assim. Reta V, 90 graus. Então, quem é a inclinação de V? Quem é? Né? Inclinação de V, 90 graus. Inclinação de V, 90 graus. Tá? E aí tem um resultado interessante, que é o seguinte.
Um resultado interessante é no plano cartesiano, tá? O plano cartesiano é o meu R2, eu me refiro a ele como meu